Jonas 3, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Até aqui é a palavra de Deus. Queria iniciar essa mensagem. Quero que você pense em alguém que, infelizmente, por causa do nosso coração pecaminoso, eu sei que esse não é o ideal para a vida de um cristão, mas eu queria que você pensasse em alguém que você não suporta, ou até que você odeia. Alguém que te feriu no passado, alguém que te fez algum mal, talvez seja algum famoso na internet, ou em alguma novela, ou algo que você viu, que você não suporta aquela pessoa, talvez seja algum político, e aqui não estou dando nome a nenhum político, ok? Para ficar bem claro. Talvez seja o seu vizinho, talvez um colega, ou um colega de trabalho, ou um colega da escola, talvez o seu professor, talvez a sua mãe, o seu pai, seu irmão, alguém da sua família, algum tio, alguma tia, uma pessoa que você não suporta. E pense nessa pessoa, principalmente se essa pessoa ela não é cristã, uma pessoa que não é cristã. Essa pessoa talvez cometeu tanto pecado, coisas terríveis, coisas hediondas, talvez esteja preso, ou então foi preso, então foi solto. Você vê ele fazendo tanta coisa errada que você fica indignado e não suporta nem ao menos ouvir a sua voz. E às vezes você deseja, no fundo do seu coração, até mesmo que esta pessoa passe dessa vida para outra, ou até mesmo que essa pessoa vá para o inferno. Como você se sentiria se de repente você ouvisse a notícia de que essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, de que essa pessoa se converteu ao Senhor, pediu perdão ao Senhor e Deus a perdoasse? Você reagiria com raiva ou com louvor? Você ficaria feliz ou você ficaria triste? Por mais que sejamos crentes, a realidade é que muitas vezes nós não acreditamos em mudanças reais, em arrependimentos verdadeiros, e não acreditamos muitas vezes no perdão de Deus.
A parábola do servo impiedoso, ou seja, do servo que não perdoa, lá em Mateus 18, 21 a 35, Mateus 18, 21 a 35, demonstra exatamente o nosso coração, e depois você pode ler essa parábola com mais calma, e demonstra também o coração de Jonas, aqui, nesta segunda sessão do livro, que é dos capítulos de 3 ao 4. Esse servo impiedoso da parábola, ele foi perdoado por uma dívida do seu senhor, uma dívida alta. E então ele pede perdão ao seu senhor, o seu senhor diz: tudo bem, eu vou lhe perdoar esta dívida. Mas é assim que ele é perdoado, ele vai para o seu conservo, aquele que servia a ele. E então ele julga o seu servo, ele coloca o seu servo na prisão e não perdoa a dívida do seu servo. O que acontece então é que o Senhor, sabendo desta história, sabendo aquilo que ele fez, julga o seu servo e o então coloca na prisão, porque ele foi perdoado, mas não conseguia perdoar. Este é o coração de Jonas. Este é o nosso coração muitas vezes. Deus perdoou Jonas. Jonas havia acabado de ser perdoado por Deus. Jonas tinha clamado no capítulo 2, ele fez uma oração clamando ao Senhor, e Deus o perdoou, e Deus o livrou da boca do peixe. Deus o perdoou, deu uma nova chance para ele. Mas Jonas ainda não queria o perdão para os seus inimigos. Jonas queria o perdão para si. E o que veremos mais especificamente no capítulo 4 é que Jonas só queria o perdão para si mesmo, mas não queria o perdão para mais ninguém. Nós achamos, meus irmãos, que se uma pessoa peca de uma maneira tão horrível, Deus não vai perdoá-la, mesmo que ela se arrependa verdadeiramente. Achamos que uma pessoa que pecou tanto, não há perdão para ela, e que ela deve ser jogada para ser queimada no inferno, mas não há restauração para a sua vida. Esse é o coração de Jonas aqui. E nós veremos especificamente agora neste capítulo, que Jonas até obedece a Deus por um instante, mas não crê que as pessoas poderiam se arrepender de verdade. E no capítulo 4, que veremos na semana que vem, veremos a sua reação diante de um arrependimento verdadeiro de povos terríveis, de pessoas que fizeram um mal gigantesco, mas ainda assim são perdoadas por Deus. Veremos então duas partes aqui. Primeiro, versículos de 1 a 4, quando Jonas é enviado novamente a Nínive, e depois versículos de 5 a 10, quando Nínive é poupada após o seu arrependimento profundo. Vamos olhar primeiramente, então, versículos de 1 a 4, aonde Jonas é enviado novamente a Nínive. Primeiramente, versículos de 1 a 2 nos dizem quando Deus dá uma nova chance para o seu servo, em que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Meus irmãos, Deus dá uma nova chance para Jonas. Jonas não merecia, mas Deus ainda assim fez. Ele traz de volta Jonas e concede mais uma oportunidade para Jonas obedecer ao Senhor. Deus poderia ter desistido de Jonas. Deus poderia ter usado outros profetas para anunciar a sua mensagem. Deus poderia ter enviado até mesmo anjos, como ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele enviou anjos para pregar a mensagem. Todavia, Deus continua com Jonas. Não por falta de servos obedientes. Na verdade, nesta época em que Jonas vivia, foi na época do rei Jeroboão II, havia muitos outros profetas em Israel. E Deus poderia ter pegado qualquer outro profeta e falado: Jonas, já que você não quer
eu tenho outros. E eu vou usar outras pessoas para pregarem a minha mensagem. Mas não. Deus queria usar Jonas. Deus poderia usar outras pessoas, mas na verdade Deus queria usar Jonas para trabalhar em seu coração. Meus irmãos, Deus pode usar qualquer outra pessoa para realizar as tarefas que Deus te deu. Mas na realidade, Deus quer te usar para trabalhar no seu coração. Não fuja das suas responsabilidades que Deus tem te dado. Se Deus tem colocado em seu coração, vá e pregue, vá e fale de Jesus àquelas pessoas, àqueles seus colegas, àqueles seus amigos. A responsabilidade é sua. Deus quer te usar e trabalhar no seu coração. Quantas vezes Deus te deu uma nova chance para fazer o que é certo? Você consegue enumerar quantas vezes Deus te deu uma nova oportunidade? Todos os dias, meus irmãos, Deus dá uma nova oportunidade para voltarmos atrás e então obedecer ao Senhor. Jonas se arrependeu no capítulo 2. Jonas pediu uma nova chance ao Senhor e Deus ouviu. Como eu citei no domingo passado, a frase de Carlos Oswaldo, em que diz: Deus não se cansa de novos recomeços. Deus não se cansa de novos recomeços. Ele continua te dando uma nova chance. Agora, como servo do Senhor, Jonas estava ali para pregar contra a cidade de Nínive. Mas Jonas não estava pensando em dar uma nova chance àquelas pessoas. Ele queria somente pregar a condenação contra elas. Versículos 3 e 4, Jonas ele finalmente obedece ao Senhor. E aqui é o único momento da história em que nós vemos Jonas indo e cumprindo a palavra do Senhor. Nós não sabemos do coração direito de Jonas, mas nós sabemos que ele simplesmente obedeceu. 3 e 4 diz o seguinte: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas ele finalmente fez algo certo, obedeceu ao Senhor. Ele foi, proclamou a mensagem de Deus. Jonas não sabia qual que seria a reação deste povo. Lembre, é um povo perverso, é um povo mau. A possibilidade deste servo ser morto era grande. Talvez ele seria ao menos ignorado, tido como louco. Ele não sabia, mas mesmo assim, ele falou: tá bom, eu vou obedecer. O texto diz, então, que a cidade era tão grande que para percorrê-la levava cerca de 3 dias para percorrer. Isso poderia significar que 3 dias era o caminho de ponta a ponta. Então, como se fosse aqui, atravessando a BR aqui na cidade. Leva 3 dias para a gente atravessar a cidade de Piracuruca? Não, nem a pé, não leva isso, né? Possivelmente, também seria não só de ponta a ponta, ou talvez fazendo o contorno da cidade. Então, pegando todos os bairros e andando ao redor da cidade. Aí já dá para fazer aqui em Piracuruca, talvez em 1 dia, ou algo assim. Possivelmente, Jonas talvez estava incluindo algumas aldeias vizinhas e povoados distantes. Então, a gente tem agora uma outra dimensão da cidade. Mas a realidade é que 3 dias a pé dariam mais ou menos cerca de 80 a 100 quilômetros de extensão. 80 a 100 quilômetros.
No capítulo 4 nós veremos, né, que essa cidade, ela constava com no mínimo 120 mil pessoas. No mínimo 120 mil pessoas. E nós veremos que, na verdade, a palavra de 120 mil pessoas que não sabem a diferença da mão esquerda para a mão direita, é que são pessoas inocentes, talvez crianças. Veremos isso quando nós chegarmos lá. Então, provavelmente, essa cidade tinha cerca de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Era uma cidade enorme. Isso aqui é importante. E é por isso que essa palavra era uma grande cidade. É importante para ver como que eles se arrependeram ao Senhor. Jonas ele fez esse percurso em um dia. O que pode significar aqui duas coisas. Primeiro, há duas possibilidades, tá? Primeiro, Jonas não queria que eles se arrependessem. E por isso ele só fez esse caminho de um dia, parou, ou seja, fez o serviço pela metade e falou: fiz meu trabalho. Deus mandou eu pregar, eu preguei. Levava 3 dias, mas eu fiz em um e é o que importa. Então Jonas fez pela metade, o que significava que o seu coração não estava totalmente obediente ao Senhor. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que a mensagem de Jonas foi tão precisa que só necessitou um dia para ele pregar. E que na sua pregação de um dia, em pouco tempo, todos ficaram sabendo, a notícia se espalhou e chegou até o rei. Então não foi mais necessário ele pregar, porque todo mundo agora já estava sabendo. A mensagem, ela foi efetiva. A tradução da Revista e Atualizada, uma versão que eu gosto muito, é a mais precisa nessa segunda interpretação, em que ele diz: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. Então a ideia é, Jonas ia percorrer os 3 dias. Ele começou a percorrer no primeiro dia, mas agora não foi mais necessário, porque agora todo mundo já sabia daquilo que ele tinha pregado, então ele parou de pregar. A mensagem de Jonas era uma só. E possivelmente ele ficou andando na cidade e falando somente essas palavras. Ele clamava, como no passado tinha aqueles jornaleiros, né? Olha, notícia do dia, tal pessoa fez tal coisa, e ele começava então a clamar. E aí Jonas fez isso. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina ele andando e clamando, e falando em voz alta, gritando: Nínive será destruída, vocês serão destruídos em 40 dias. Já imaginou você fazer isso no lugar de Jonas? Sair pela rua e clamando: vocês serão destruídos em 40 dias. Deus vai destruir vocês. A palavra destruição aqui é a mesma para catástrofe. Ou seja, a ideia era que viria algo tão terrível que essa cidade seria completamente destruída. Tem outra palavra que é interessante, que é subvertida. Talvez seria um fogo do céu, assim como foi em Sodoma e Gomorra. No entanto, Deus ainda quer dar uma nova chance a essa cidade. Ele dá 40 dias, ao que indica que há uma possibilidade. Olha, eu vou dar 40 dias para vocês. Reflitam e pensem sobre isso. O tempo, meus irmãos, da disciplina de Deus, e isso que é interessante nós pensarmos, que o tempo da disciplina de Deus não somos nós quem determinamos, é Deus quem determina. Pode vir em um dia, assim como foi em Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, falaram à cidade, no dia seguinte, a cidade foi destruída. Pode vir em meses, como no período das 10 pragas sobre o Egito. Foram meses, então, das 10 pragas. Pode vir em anos, como os 40 anos que a geração incrédula de Israel peregrinou no deserto, e só depois de 40 anos
é que eles foram disciplinados por Deus. Ou pode vir no fim da sua longa vida, como no caso do rei Saul. Mas uma coisa é certa: a disciplina de Deus, a condenação de Deus, ela sempre vem no tempo que Deus determina. Mas e você? Você sabe quanto tempo você ainda tem? Talvez sejam anos, talvez sejam meses, talvez sejam dias ou talvez sejam horas. Talvez seja assim que você sair deste local ou aqui mesmo. Deus tem o controle da vida e da morte. É Deus quem determina os nossos dias. Jó 14, versículo 5 diz: os dias do homem estão determinados. Tu, Senhor, decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Assim como Nínive, o tempo concedido por Deus a nós é um espaço para nos arrependermos. Se Deus avisa, é porque ainda há uma saída. Deus avisou a nós em sua palavra que um dia o nosso fim chegará. Avisou que nós precisamos nos arrepender, avisou que nós precisamos crer, avisou que a condenação para o nosso pecado é o inferno. Deus deu uma solução, no entanto: crer em Cristo Jesus e será salvo. Deus também nos alertou em sua palavra que Jesus um dia voltará, e quando voltar, não haverá mais segundas chances. Jesus frequentemente comparava a sua segunda vinda e o acerto de contas como um ladrão que vem de noite, ou o Senhor que volta de viagem sem avisar a hora. De repente, Jesus pode voltar. Isso pode ser hoje. Isso pode ser agora, em qualquer momento. Isso pode demorar anos. Nós não sabemos. Isso é incerto para nós. E não tem nem como pensarmos e cogitarmos, não, vai ser daqui a 20 anos, por causa desses sinais, assim, assim, assim. Muita gente tentou fazer isso no passado. Mas é raro. Porque só quem sabe o dia e a hora de Jesus voltar é Deus. E Deus vai mandar no tempo certo. É por isso que Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. A mesma mensagem para Nínive é a mesma que João Batista e Jesus pregavam: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Portanto, enquanto há tempo, se arrependa, ainda hoje, e busque o perdão do Senhor. Se coloque no lugar dos ninivitas, se você não se arrependeu ainda, e creia que daqui a um tempo, Deus vai te destruir, caso você não se arrependa dos seus pecados. Se você não se arrepender, a condenação do seu pecado virá no tempo certo. Então se arrependa. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Essa mensagem de Jonas para Nínive é uma mensagem atual para os nossos tempos. É uma mensagem que não muda. Jesus pregou, João Batista pregou, os discípulos pregaram, e nós devemos continuar pregando. Se não houver arrependimento, não há salvação. No entanto, segunda parte então da nossa mensagem, versículos de 5 a 10. Nínive é poupada após o seu profundo arrependimento. Nínive é poupada após o seu profundo arrependimento. Primeiramente, versículos 5 a 9. Mostra que quando Nínive se arrepende, clama a Deus. Eu quero ler novamente esse texto que diz assim. Jonas 3, 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza.
Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Alguns detalhes importantes aqui nesse texto. Só deixa eu beber uma água antes de falar. No Oriente Médio, as ações externas eram frequentemente usadas como expressões simbólicas de sentimentos internos. O que isso significa? O jejum e o vestir-se de pano de saco eram costumes daquela época de humilhação. Era a forma como os judeus faziam, era a forma como outros povos também faziam, quando se humilhavam perante o seu Deus. As pessoas demonstravam que estavam arrependidas vestindo panos de saco. Talvez ali sacos de batata, sacos de verduras ou algo assim. Então cortavam aquele pano e se vestiam daquela maneira. Jogavam cinzas na sua cabeça ou se sentavam sobre cinzas e praticavam o jejum, que é ficar sem comer e sem beber. E então começavam, possivelmente lamentavam nas praças, demonstrando que estavam arrependidas, demonstrando que estavam humilhadas. Não significa que nós devemos fazer isso, né, hoje em dia. E essa ideia não é para que outras pessoas tenham um dó, tadinho daquela pessoa que está fazendo isso. Na verdade, era um símbolo de um arrependimento sincero. Era uma humilhação. E ninguém tinha dó da pessoa. Na verdade, muitos até julgavam aquela pessoa. Mas ainda assim, a pessoa se humilhava desta maneira. Quando a notícia se espalha rapidamente, até mesmo o rei percebe que precisava se arrepender. E decreta um arrependimento nacional. Ele não decreta quantos dias serão de jejum. Simplesmente estabelece até que Deus mude de ideia. Eles ficariam, possivelmente ficariam em jejum durante esses 40 dias em que Deus tinha prometido que iria o julgar. Alguns pontos interessantes se pensar sobre este arrependimento de Nínive, que mostra que esse arrependimento de fato foi verdadeiro. Alguns comentaristas, alguns teólogos que dizem, não sei se esse arrependimento deste povo realmente foi real, mas foi. E eu quero provar aqui. Primeiro, quando um rei naquela época decretava alguma lei ou alguma regra, de acordo principalmente com a lei dos medos e dos persas, algumas leis não poderiam ser revogadas, ou seja, elas não poderiam ser canceladas, elas eram permanentes. Ainda mais, se ele marcasse esta lei com o seu anel de sinete. Então o rei, ele entendeu muito bem a sua condenação, e ele possivelmente não acreditava que Deus iria mudar de ideia. Então foi um arrependimento sincero. Segundo, o nome de Deus era bastante conhecido naquela época. A gente acha que às vezes só os judeus, só os hebreus conheciam a Deus, mas na verdade a fama de Deus naquela época alcançava muitos lugares, principalmente nações vizinhas, estavam próximos de Israel. Eles poderiam clamar, eles conheciam as histórias de Deus no Egito, conheciam as histórias de Deus no deserto, conheciam quando Deus conquistou a terra prometida. Eles conheciam os grandes reinados, o de Davi, o de Salomão, e sabiam que Deus punia até mesmo o seu povo quando eles não se arrependiam. Terceiro, em pouco tempo,
Eles abandonaram os seus deuses e se arrependeram, bem semelhante aos que os marinheiros fizeram. Simplesmente deixaram os seus deuses, não se importaram com eles. Eles poderiam clamar ao seu Deus, que é o Deus Ashur ou Assur, para lutar contra o nosso Deus. Mas eles percebem que não adiantava clamar ao seu Deus. Na realidade, no fundo de um coração idólatra, ele sabe que não tem como lutar contra Deus. No fundo de um coração de quem adora falsos deuses, eles sabem que esses deuses são irreais. E quando a condenação do Deus verdadeiro vem, a transformação, o Espírito Santo toca em seus corações, porque eles percebem que o único Deus que existe é o nosso Deus. Quarto, Jonas ele confirma este arrependimento lá em Mateus 12:41, em que Jesus diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de um homem, mas o povo, naquela época, que deveria se arrepender quando ouvia a voz de Deus em Cristo Jesus, não se arrependeu. Então Jesus está comprovando, os ninivitas, que Jonas pregou o evangelho, que Jonas pregou a mensagem, eles de fato se arrependeram. Ou seja, esses ninivitas estarão conosco no céu, se assentarão e pregarão contra pessoas que não se arrependeram. E quinto, e esse aqui é a parte mais importante, os ninivitas não sabiam que Deus ia mudar de ideia, não sabiam que Deus ia voltar atrás na sua sentença. Foi um tiro no escuro quando o rei disse a frase: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Mostrava que ele não tinha certeza se Deus iria mudar de ideia. Esse talvez ele é bem enfático e muito importante aqui. E demonstra que o rei sabia que iria ser condenado pelos seus atos. E se Deus o condenasse dessa maneira, Deus estaria sendo justo. Porque ele sabia todas as coisas terríveis que ele tinha cometido. Mas ele diz, talvez, se Deus quiser, se Deus assim permitir, ele vai mudar de ideia. Ainda havia uma esperança em seu coração. É a mesma ideia de Joel 2,14, se você quiser depois conferir. Portanto, quando nos arrependemos, nós não podemos dizer a Deus, como alguns por aí dizem: tá vendo, Deus? Eu me arrependi, eu jejuei, eu subi a escadaria da Nossa Senhora de joelhos. Então, Deus, você tem a obrigação de não me trazer condenação. Você tem a obrigação de me perdoar. E assim, dessa maneira, vão barganhando com Deus, como se Deus aceitasse dessa maneira. Não, Deus não é obrigado a nada. Deus é misericordioso porque Ele quer ser misericordioso, e não porque nós merecemos a sua misericórdia. Quando você se arrepender de verdade, diga o seguinte: Deus, se for de sua vontade, se você quiser, me perdoe por causa dos meus pecados cometidos. Eu não mereço esse perdão, mas eu gostaria de ter este perdão do Senhor, para ter paz com o Senhor. Deus, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sei que eu não mereço perdão algum. Portanto, me perdoe segundo a sua misericórdia, e não segundo os meus atos, não segundo as minhas tentativas de atos de justiça. Está vendo como muda? Está vendo como muda o coração? É assim que Deus quer. Deus prefere um coração contrito. É o que diz no Salmo 51, versículo 17, é um salmo que
em alguma próxima quarta-feira nós vamos estudar, ele deixa bem claro, em que diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Portanto, antes de fazer votos, promessas impossíveis de cumprir, sacrifícios inúteis, se arrependa de verdade, de verdade. Quebre o seu coração e peça humildemente perdão ao Senhor. Peça humildemente perdão ao Senhor. E então chegamos ao versículo 10. E este versículo 10, meus irmãos, eu espero que você consiga compreender este versículo 10, porque é um dos textos mais difíceis de compreendermos da Escritura. É um dos textos mais difíceis de compreendermos. Versículo 10 diz o seguinte: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E antes de eu explicar esse versículo, eu preciso tomar um pouco de água, que é um versículo difícil de entender. Meus irmãos, esse versículo, ele é um dos mais complicados da Escritura, um dos mais difíceis de ser entendidos, mas extremamente importante para nós. E eu diria que este versículo é o versículo principal do livro de Jonas. Como Deus pode se arrepender? Como Deus pode mudar de ideia? Deus se arrepende? Deus muda de ideia? O texto deixa bem claro aqui. Deus se arrependeu, em outras versões diz, Deus mudou de ideia e não os destruiu como tinha ameaçado. Quer dizer que Deus muda de ideia? Alguns vão entender este versículo, e esses são os mais liberais, vão entender esse versículo da seguinte maneira: olha, Deus não sabe o futuro. Deus não sabe aquilo que vai acontecer. Então Deus, ele largou o mundo, ele criou o mundo, largou o mundo, e aí quem se arrepender, Deus vai salvar. Mas ele não tem a mínima ideia quem vai se arrepender. Não tem a mínima ideia quem vai ser salvo. Deus só jogou o mundo aí, e aí quem me quiser pode me escolher e pronto, e está salvo. Alguns pensam que é dessa maneira. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o restante da Escritura, nós percebemos que Deus é um Deus soberano. Que Deus é um Deus que sabe o presente, o passado e o futuro. Mas o texto de Jonas está dizendo, Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia. Então, como que nós entendemos isso? Primeiro, toda vez que nós olharmos para um versículo, principalmente um versículo difícil como esse, nós devemos olhar para o resto do que a Bíblia diz. E alguns versículos vão ajudar e outros vão confundir um pouco mais. Em 1 Samuel 15, 29, o autor diz o seguinte: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende. Ou seja, Deus não mente, Deus não se arrepende. Pois Deus não é homem para se arrepender. O texto é bem enfático. Deus não é homem para se arrepender. Mas o texto de Jonas está dizendo, mas Deus se arrepende. E aí, como que fica? A Bíblia, ela é bem clara em dizer que Deus não se arrepende porque não é homem para se arrepender. Nesse sentido, Deus não faz algo de errado para depois dizer, puxa, eu errei, estou arrependido de ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Me perdoem, olha, falhei aqui, tá? Errei. Me perdoem, eu não devia ter feito isso. Imagina se Deus fosse assim. Quão terrível seria ter um Deus assim? Quão terrível seria ter um Deus que criou o mundo e depois falou assim, poxa, me arrependi disso, não devia ter feito. É assim que nós tratamos Deus? Alguns pensam que é assim. Mas não é
o que a Bíblia apresenta sobre Deus, dizendo que Deus sabe o presente, passado e futuro. Deus determinou a nossa vida, a vida do homem. Ele sabe quando vamos morrer. Ele sabe o fim de nossa vida. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Isso aqui? Pronto. Som. Voltando então. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus sabe de todas as coisas, como que funciona? Mas quando a gente olha para outros textos da Bíblia, parece que confunde um pouco mais. Porque não é só em Jonas que diz que Deus se arrepende. Lá em Gênesis, a gente não vai ler todos, mas em Gênesis 6, 7, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem após o pecado. Se arrependeu? Como que é isso? Lá em Êxodo 32, versículo 14, diz que Deus se arrependeu de ter falado que iria destruir Israel. Deus ameaça que vai destruir Israel, Moisés intercede, Deus fala, tá bom, me arrependi de ter ameaçado que eu iria destruir Israel. Ou em 2 Samuel, versículo 24, capítulo 24, 16, 2 Samuel 24, 16, o mesmo autor que escreveu 1 Samuel dizendo que Deus não se arrepende, em 2 Samuel ele diz o seguinte, que Deus se arrependeu de ter ameaçado que iria destruir Jerusalém. Como que isso funciona então? Deus se arrepende ou não se arrepende? Nós podemos interpretar o que é este arrependimento de Deus, que é diferente do arrependimento do homem, com algumas ideias, alguns conceitos aqui. Primeiro, devemos entender, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o presente, Deus sabe o passado, Deus sabe o futuro. Deus sabe quando nos levantamos, quando nos deitamos. Deus sabe quando pecamos e quando pecaremos. E Deus sabe quando vamos nos arrepender ou não. É algo que nós não conseguimos entender, que como que Deus sabe de todas as coisas e ainda assim permite que essas coisas tomem o seu rumo. Mas ainda assim, nada foge do controle de Deus. E essa é uma coisa, meus irmãos, que é impossível de entendermos. Basta aceitarmos. Deus sabe de todas as coisas e ainda assim Ele deixa as coisas tomarem o seu rumo. Segundo, se Deus então sabia muito bem que Nínive iria se arrepender, para que isso acontecesse, Deus precisava ameaçá-los. Sem a ameaça, o arrependimento não seria sincero. Assim, como uma pessoa que se torna cristã, ela precisa de alguém que pregue o evangelho para ela. Ela precisa de alguém que diga assim, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas a grande questão é, e você que foi convertido, você não foi convertido por Deus? Então quer dizer que Deus já não sabia que você ia se converter ao Senhor? Deus sabia disso. Seja você calvinista ou arminiano, Deus sabia disso. Deus sabe que você ou ia aceitar Ele ou Deus te elegeu. Seja qualquer outra visão sobre isso, mas Deus sabia. Então se Deus sabia, para que precisou pregar o Evangelho? Para que precisou pregar o Evangelho? Para que nós pudéssemos responder a isso. Deus ameaçou, Deus nos ameaça quando um pregador diz, se arrependa e creia. Para que nós possamos crer, isso precisa ser pregado. Mas se nós vamos pensar, se eu sou crente, significa que o meu destino não era o inferno, porque alguma hora eu ia crer em Jesus. Mas ainda assim, eu precisava, para crer, eu precisava ouvir o Evangelho. Eu precisava ouvir a condenação. Então, dizer que Deus se arrependeu não significa que Ele não sabia o que iria acontecer. Mas Deus agiu de acordo com a resposta de Nínive. Ele sabia que eles iriam se arrepender, ainda assim ameaçou para que houvesse o arrependimento. Quando Jonas escreve que Deus se arrependeu, ele estava colocando da sua perspectiva,
da forma como ele enxergou, da forma como os fatos aconteceram. Ele viu que Deus ameaçou e mudou de ideia, porque Nínive se arrependeu. E isso está certo. Mas teologicamente falando, se fôssemos verificar com base no que Deus é, sabemos que Deus nunca mudou de ideia, mas que esse sempre foi o seu plano. Ele ameaçou, eles sabiam que eles iriam se arrepender, e então, por causa da sua misericórdia, ele os perdoou. Resumindo, Deus não se arrepende. Deus nunca erra, mas ele muda a sua atitude quanto ao que ameaçou diante do arrependimento dos seres humanos. Meus irmãos, é muito difícil nós entendermos como isso funciona na prática. É muito difícil. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho dizendo: você tem que se arrepender dos seus pecados. Mas no final das contas, nós sabemos que Efésios 2, 8 e 9 diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela fé. E esta fé não vem de nós, esta fé quem dá é Deus. Então como que esse povo de Nínive se arrependeu? Porque Deus colocou o arrependimento em seus corações. É algo que nós não conseguimos entender, mas é algo que a Bíblia deixa bem claro. A soberania de Deus, ela sempre anda junto com a responsabilidade humana. Deus é soberano e sabe que vamos nos arrepender para que Ele conceda o seu perdão. O que podemos aprender com isso? Que as misericórdias de Deus não têm fim. Que Deus perdoa até mesmo um povo terrível, até mesmo uma nação impiedosa e pessoas totalmente rebeldes contra Ele. Saber que Deus mudou de ideia é entender que Deus não age como seres humanos. Deus perdoa, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus nos atende quando nós clamamos a Ele. Deus nos concede perdão quando pedimos, mesmo que ainda não seja totalmente sincero, mas ainda assim Deus concede perdão. Deus nos dá uma nova chance. Deus nos concede uma nova vida em Cristo Jesus. Veja, o fato de Deus ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós foi a maior, entre aspas, mudança de ideia que existe. Por quê? Porque Deus decreta em Gênesis que se Adão e Eva pecassem, qual seria a condenação? Certamente morrerão. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. Tem até uma música da Lili Barros que fala sobre isso, que é Lili Barros, não sei. Ana Paula Valadão, nunca lembro da diferença das duas, mas se pecar, vai morrer. Se pecar, vai morrer. Isso é enfático em Gênesis. Mas aí quando eles pecam, eles morrem imediatamente? Não. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Deus expulsa eles do Éden, dá uma promessa, e que se eles crescem nesta promessa de Gênesis 3,15, de que viria um descendente, esmagaria a cabeça da serpente, se eles crescem nessa promessa, eles seriam salvos. Em Romanos 6,23, mostra claramente esta mudança de ideia, em que diz que o salário do pecado é a morte. Aqui está a condenação. Você pecou, o que você merece? A morte. Nínive pecou, o que eles mereciam? Em 40 dias seriam destruídos. Ponto. Pecou, morreu. Essa é a condenação. Mas existe um grande mas aqui nessa frase, em que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A justiça pelo pecado é a morte. Esta é a sentença. Mas em Cristo Jesus,
Ele nos concede vida eterna. Basta nos arrepender. Este é o grande mas de Deus. Esse é o grande arrependimento, é a grande mudança de ideia. É a forma como Deus age. Deus seria justo em condenar toda a sua criação ao inferno. Ele está sendo justo. Mas Deus também é misericordioso. E pela sua misericórdia, Ele nos livra da condenação do inferno em Cristo Jesus. Deus dá, a grande ideia desse texto é que Deus dá uma nova chance para aqueles que se arrependem e clamam pela misericórdia de Deus para receberem a salvação. Deus dá uma nova chance para aqueles que se arrependem e clamam pela misericórdia de Deus para receberem a sua salvação. Como podemos entender este perdão de Deus em nossas vidas? Já estamos encerrando, ok? Em Mateus 18, 21 e 22, Jesus ensina que o perdão ele deve ser ilimitado. O perdão de Deus é ilimitado. A história de Jonas mostra aqui os 70 vezes 7, lá de Mateus 18. Não é apenas uma regra para nós, mas um reflexo do caráter de Deus. Se Deus perdoou Nínive, não há pecado que esteja fora do alcance da graça de Deus, desde que haja arrependimento sincero. Deus pode alcançar quem Ele quiser, e nós devemos perdoar as pessoas quantas vezes forem necessárias. Este é o caráter de Deus, e é o que nós devemos imitar. Deus perdoa qualquer pessoa, Deus perdoa qualquer pecado. Nós devemos também perdoar qualquer pessoa. Nós devemos também conceder perdão e pregar o Evangelho quantas vezes forem necessárias e para qualquer pessoa. Mas, pastor, Deus pode transformar a vida daquela pessoa que eu mais odeio? Deus pode transformar a vida daquele político? Pode. Deus pode mudar a vida daquela pessoa que tanto fez mal à humanidade? Pode. Deus pode perdoar e mudar o coração daquela pessoa que tanto me fez mal? Sim, pode. E por isso, você tem que pregar o Evangelho. Essa história, meus irmãos, nos ensina muito sobre novos recomeços. Deus é um Deus de segundas chances. E a Bíblia é uma biblioteca de histórias de recomeços. O tempo todo nós vemos isso. Quero citar algumas. Pedro, após a negação, negou Jesus 3 vezes. O que Jesus fez? Restaurou a sua vida, perguntando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus restaurou a vida de Pedro. Em Davi, após o adultério, no Salmo 51, nós vemos que Deus restaurou a sua vida. Davi era um adúltero, Davi era um assassino, e Deus restaurou a sua vida, para que ele pudesse continuar sendo o rei segundo o coração de Deus. Na história do filho pródigo, nós vemos isso claramente lá em Lucas 15, onde um jovem sai de casa em rebeldia contra o seu pai, mas quando ele retorna, a reação de seu pai, ilustrando a reação do nosso Deus, recebe de braços abertos, faz um banquete, dá tudo então para o seu filho novamente, mostrando: eu sou um Deus de novos recomeços, eu sou um Deus de segundas chances, eu sou um Deus que perdoa, eu sou um Deus que perdoa. O capítulo 3 de Jonas é a prova de que Deus prefere transformar um inimigo em um arrependido do que destruí-lo por ser culpado. Nós também devemos preferir salvar os nossos inimigos
pessoas que não gostamos, pessoas que odiamos, pessoas que nos irritam, e nós devemos orar por eles. Jesus ensina isso. Orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos. Qual a melhor forma de amar os nossos inimigos? Pregando o Evangelho para eles, pregando o Evangelho, para que eles se arrependam, para que eles possam mudar de vida. Sabe aquela pessoa que você odeia? Ore por ela, para que ela se arrependa, deixe seus pecados e busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Meus irmãos, Deus quer colocar este coração em nós. Deixe Deus transformar a sua vida. Creia que Deus pode transformar quem Ele quiser. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, por este texto tão maravilhoso. E obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de segundas chances, de recomeços. Obrigado porque o Senhor deu segundas chances a muitas pessoas aqui que já creem no Senhor Jesus. Talvez alguém aqui, ó Deus, que ainda não pediu perdão pelos seus pecados, que ainda não se arrependeu, que o seu destino ainda é a condenação. Ó Deus, eu te peço, salve esta vida, ó Pai. Transforme o seu coração, para que ela se arrependa, para que ela creia no Senhor Jesus Cristo e seja salva, ó Pai. Eu peço, meu Deus, abra este coração para crer no Senhor. Ó Pai querido, pedimos que o Senhor salve vidas nesta igreja. Não deixe pessoas aqui acreditando que são salvas, quando na verdade nunca se arrependeram dos seus pecados. Não creem verdadeiramente no Senhor. Ó Pai, transforme a mente e o coração de cada um aqui, para que todos nós aqui, ó Pai, possamos ser salvos pelo Senhor. Assim como o Senhor quebrou o coração do rei de Nínive, quebrou o coração de milhares de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que creram no Senhor. Cremos também, ó Deus, que o Senhor pode transformar qualquer coração. E eu peço, ó Pai, faça isso. Faça isso neste local, faça isso nessa igreja, faça isso nesta cidade, para que mais e mais pessoas se convertam ao Senhor. Nós queremos ver, ó Pai, pessoas sendo transformadas pela sua graça. Nós queremos ver pessoas arrependidas, pessoas que creem verdadeiramente no Senhor. Queremos ver isso, ó Pai. Aviva a tua obra em nosso meio. Faça a tua vontade, ó Pai, em nossos corações, em nossa igreja, para que esta igreja possa continuar pregando este Evangelho, para que mais e mais pessoas creiam em Ti verdadeiramente. Pedimos isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos transforme. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.